andar como luz de Cristo, e não como luz de vela. Outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. Então andai como filho da luz, e não como na luz de velas. Veja que coisa maravilhosa. Salomão escreve para nós em Provérbios 4:8. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegarmos à perfeição na glória. Versículo 13, Paulo diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é luz. Então, na medida que a nossa luz vai brilhando, 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 os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas vão sendo reveladas, porque todo o mal, tudo que é treva se revela na luz. E nós vamos nos aperfeiçoando até que nós sejamos perfeitos. E essa perfeição é na glória. Por isso é que nós temos que brilhar, brilhar, brilhar. Andar na luz de Cristo e não como luz de velas. Então, quando disse Jesus, vós sois a luz do mundo, nos dias de Jesus, as luzes, as lâmpadas, elas eram de candeias, né? É um paviozinho fraquinho ali naquelas lamparinas. Depois vieram, na Idade Média, as velas à base de parafina, velas à base de gordura de animais, velas através da cera. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já acenderam algumas velas, né? Depois vieram os lampiões de gás, até chegarmos na era do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? E aí os lampiões de gás desapareceram, porque o Edison inventou a lâmpada, né? Mas eu gostaria de comparar com os irmãos nessa noite a luz de Cristo em nós, não como uma luz de vela, mas como uma luz de LED, porque hoje nós estamos na era das lâmpadas de LED. A luz de Cristo em você deve ser como uma luz de LED, e não como uma luz de vela. Então vamos fazer aqui algumas comparações entre a luz de vela e a luz do LED. Então vamos começar com a luz de vela. A vela, ela se derrete toda enquanto está queimando, enquanto está iluminando. A vela é de pouca duração. A vela é frágil, é aquela luzinha fraquinha, trêmula. Qualquer vento apaga. No aniversário vamos apagar a velinha. Apaga. Ela apaga fácil. Se derrete, se desmancha. Ah, quanta gente diz, eu sou luz. Mas que tipo de luz você é? Luz de vela ou luz de LED? A luz de LED é diferente. A luz de LED é uma lâmpada, é uma luz com grande duração, muita duração. Eu fiz uma consulta breve no Google, e a informação que recebi é que uma lâmpada de LED, usando 2, 3 horas por dia, ela pode chegar a 25 mil horas. Uma coisa extraordinária, onde nós chegamos? É grande duração, longa duração. A luz de LED, ela suporta o frio, suporta o calor, suporta vento, suporta tempestades. Basta olharmos para um painel de LED, que fica exposto no tempo. Chove, venta, o painel está lá 24 horas por dia. Tudo que um painel de LED, uma lâmpada de LED precisa é de uma fonte de energia. E a nossa luz, como luz de Cristo, ela também precisa de uma fonte. E onde é esta fonte? Onde nós precisamos estar ligados para brilhar, brilhar e brilhar?
Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a oração, meus irmãos. Por que nós temos insistido tanto na oração? Muita oração, muita luz. Pouca oração, pouca luz. Nenhuma oração, luz e vela, quase apagando. Então, quanto mais nós oramos, mais intensa vai ser a nossa luz. Nós vamos brilhar nas trevas. E a nossa luz vai ser uma luz de Cristo, e não uma luz de vela. Então, quando Paulo diz assim, que no passado, outrora, nós éramos trevas, agora somos luz, e como filhos da luz, nós devemos andar na luz de Cristo. E andar na luz de Cristo, ele diz que significa dar frutos, e frutos da luz. Quais seriam esses frutos? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que andar na luz de Cristo e não na luz de vela significa praticar a bondade, a justiça, a verdade. É o que Paulo diz aqui no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade, em toda bondade nesse mundo vil, maldoso, cruel. Meus irmãos, foi exatamente por causa da maldade humana que Deus enviou o dilúvio. Deus disse para Noé: eis que destruirei da face da terra o homem que criei, porque é má as suas ações, é continuamente má as suas ações e atitudes. E esta semana eu vi uma cena de maldade passar na televisão, que eu levantei do sofá, peguei o celular, tirei uma foto da reportagem, só para eu confirmar que realmente era aquilo que eu estava vendo. Para mim é o retrato da maldade humana que nós estamos vivendo hoje. Os irmãos acreditam que um assaltante, ele assaltou um cadeirante na cadeira de roda e roubou a cadeira do cadeirante? Deixou ele no chão? Eu tenho certeza que muitos de vocês viram isso aqui. Alguém viu? Levante a mão. Aí, vários. Veja até que ponto nós chegamos à maldade humana. Por isso é que Deus enviou o dilúvio. Ele não suportava mais ver a maldade do homem. Mas ainda assim nós não podemos perder a esperança. Nós temos que brilhar, brilhar, brilhar. Porque nós somos filhos da luz. Davi disse: bondade e misericórdia me seguirão. Jesus disse: se teus olhos forem bons, se as tuas obras forem boas, todo o seu corpo vai ser luminoso. Nós estamos carentes de bondade nesse mundo. E daí lá em Mateus 5, ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O mundo está carente de boas obras, de bondades, que é fruto da luz. Jesus contou a parábola do bom samaritano, depois dele ter resumido os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E imediatamente um dos discípulos perguntou: mas mestre, quem que é o meu próximo? E aí ele contou a parábola do bom samaritano. Eu assisti pela televisão sobre o testemunho de uma pessoa lá na TV de Portugal, numa TV de Portugal. E aquilo me levou a fazer uma reflexão sobre a prática da bondade na igreja. Brilha a vossa luz para que veja as vossas boas obras, as obras da bondade da igreja. Nós temos que praticar bondade, fazendo boas ações, como o bom samaritano. Então esse homem, no seu testemunho, ele diz o seguinte: que ele estava passando por uma necessidade muito grande. E a esposa dele disse: vai até uma igreja tal e pede ajuda. E ele foi. Chegou naquela igreja, já vinham outras pessoas ali também pedindo ajuda. Ele entrou numa fila. Primeiro passou por uma triagem enorme. Depois ele teve que fazer um cadastro.
Depois ele teve que pegar a senha para voltar no dia tal, para receber uma cesta, o dinheiro para comprar o leite para a criança. E ele estava desnorteado. Ele ficou ali na calçada da igreja, pensativo. Aí estava passando uma pessoa, ele desabafou com a pessoa disse, olha, eu vou te dar uma sugestão. Atravesse a rua, do outro lado da rua, está vendo aquela casa? Bata lá. Tem uma pessoa ali que ela gosta de ajudar o próximo. Ele foi, atravessou a rua, bateu. Vocês não imaginam quem que saiu para atender? Um drag queen, travesti. Saiu na porta. E os irmãos sabem como é que esses drag queen vestem, né? E ele olhou, ficou espantado, mas disse, eu vou abrir meu coração. E contou o que ele estava sentindo. Aquele drag queen levou ele para dentro, fez uma bela de uma cesta, deu dinheiro para ele comprar leite para as crianças, e ele voltou para casa. Chegou feliz da vida na casa dele, a esposa feliz, que maravilha, eu quero ir até essa igreja para a gente agradecer. Ele disse, olha, não foi bem numa igreja, quem me ajudou foi um travesti. A esposa olhou para ele, conta essa história direito. Aí eu pergunto para os irmãos, quem pareceu ter sido o próximo desse homem? Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quando passa pessoas aqui pedindo cesta, e eu não tenho uma cesta para dar de imediato, eu fico apavorado. A Zineide sabe disso. Às vezes eu ligo para ela, Zineide, arranja uma cesta. E eu pedi para ele passar aqui, essa pessoa passar mais tarde aqui. Mas não tem, porque a nossa verba já venceu. A verba para comprar cesta, nós temos uma verba para isso. Aí eu digo, Zineide, compra com o seu dinheiro, traz a nota aqui, depois a gente acerta. Ela vem com uma cestinha, né? A gente entrega para a pessoa. Que a igreja tem que fazer obras. E não custa nada fazer uma obra de bondade. O fruto da luz é bondade, e justiça e verdade. Eu não quero fazer propaganda para essa pessoa, né? Mas tem coisas boas que a gente deve falar. A Michele Bolsonaro, ela trabalha numa ONG que apoia doenças raras. Vocês sabiam disso? Apoia uma ONG que cuida de doenças raras. E ela foi fazer uma visita em Campina Grande. Quando um grupo soube que ela iria lá, ligaram para ela e disseram, olha, será que você não poderia visitar o Leléu? Quem que era o Leléu? Um jovem Mateus de 21 anos. Mas pequenininho. Porque ele sofre de uma doença rara, dermatológica, que brota tumores no corpo todo, da cabeça aos pés. Eu me lembrei da doença do Jó. E o estado da pessoa fica lamentável. E ele queria muito ver a Michele. E ficaram todos numa expectativa, será que ela vai? Eu não sei o que os irmãos acham, mas ela foi. Ela foi. Ele ficou feliz. Ele cantou as músicas folclóricas lá do Nordeste, cantou música do Fábio de Mello, e ela fez o que ninguém imaginava. Abraçou aquela criança. Isso é luz. Porque fruto da luz é bondade, fruto da luz é justiça, fruto da luz é verdade. E a imprensa maldosa já disse, ela está querendo fazer sensacionalismo, porque a luz incomoda. Por que a luz da bondade incomoda? Porque o mundo está posto nas trevas, na escuridão. Todas as vezes que você fizer uma coisa boa, você vai incomodar. Você vai incomodar, porque a luz incomoda. O mundo está posto no maligno, nas trevas, na escuridão. Então Paulo diz que nós temos que andar na luz de Cristo, e não na luzinha de vela apagando. E andar na luz de Cristo, em segundo lugar, significa não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, exatamente conforme está escrito aqui na Bíblia, versículo 11. E não sejais cúmplices
nas obras infrutíferas das trevas, da escuridão. Primeiro Deus criou a luz, e ao criar a luz, o que foi que Deus disse? A luz é boa. Imediatamente Ele fez separação entre luz e trevas, porque a luz é boa. Não pode haver cumplicidade da luz com as trevas. Por isso que Paulo diz que comunhão pode haver entre luz e trevas, os filhos da luz, os filhos da treva, não dá para misturar. É a presença de um e a ausência do outro. Não pode haver cumplicidade. Aí veja o que é que João escreveu para nós, na sua carta 2, 10, 11. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não recebais. Vamos dar uma pausa aqui. Os irmãos já tiveram a infelicidade de atender a porta com alguém daquelas seitas difíceis, complicadas, querendo vender para você uma religião? Alguém aqui já atendeu a porta com pessoas assim? Levante a mão. A maioria de vocês. Geralmente são pessoas fanáticas, petulantes, insistentes, persistentes, elas batem na sua porta, às vezes você está ocupado, larga tudo para poder atender a porta, e quando você chega na porta, a pessoa quer vender uma religião para você. Eu tenho uma mensagem para você, meu amigo, eu já sou crente, eu já sou salvo, mas precisa ouvir a minha mensagem. Olha, eu já tenho uma igreja, eu já vou na minha igreja, eu amo a minha igreja, mas primeiro você tem que ouvir a minha mensagem. Quem sabe você está na igreja errada? Meu amigo, o vizinho daqui, ele não frequenta igreja nenhuma. Vai falar com ele. Não, Deus me mandou para falar para você. São pessoas difíceis. E João diz, olha, não receba na sua casa, porque se uma pessoa dessa entra na sua casa, você está sendo cúmplice. E ele conclui dizendo, aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más, das suas más obras. Existem pelo menos 3 maneiras de nós pecarmos contra Deus. Nós podemos pecar contra Deus por permissão, é o pecado permissivo. Você peca de livre e espontânea vontade, você sabe que está pecando. Mas você pode pecar também por omissão, quando você não faz nada para evitar o pecado. Você sabe que você está correndo perigo, mas não ora, não busca, não aprende. Mas existe também o pecado por cumplicidade. Quando de uma forma ou de outra você acaba participando daquele pecado. E os filhos da luz não podem ser cúmplice das obras das trevas. É por isso que o salmista no Salmo 1, ele diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, deter no caminho dos pecadores, e nem assentar na roda dos escarnecedores. Para evitar a cumplicidade, para não compactuar com as trevas. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor e meditar, exatamente para você não ser cúmplice das obras das trevas. Conheça a palavra de Deus. Porque o justo é como árvore, plantada junto às correntes de águas vivas, e dá frutos. E seus frutos permanecem, porque os seus frutos são frutos da luz. E Paulo está falando sobre fruto da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, justo, ele dá frutos da luz e para a luz. Nos versículos de 3 a 5, Paulo vai dar uma relação para nós de várias obras das trevas. Ele vai falar sobre torpeza, incontinência, impureza, idolatria. E depois no versículo 6, ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Caia fora, não seja cúmplice. E ele é um pouco mais duro ainda quando chega no versículo 7. Portanto, não sejais participantes. Nem participe disso. Porque você é luz.
E luz não mistura com as trevas. Não participa dessas coisas. Não tome a forma do sistema. A não ser que a sua luz seja luz de vela. Mas se você tem a luz de Cristo, você não pode ser cúmplice. Não pode. Né? Eu não sei se os irmãos sabiam, existe até o IBGE Gospel agora. Sabia, Jefferson? E esta semana eu vi o IBGE Gospel, que considerou cerca de 200 mil desengrejados. 18 mil pessoas que, de certa forma, participaram de alguma igreja evangélica e hoje não estão mais. Motivo? Foram flertando com o mundo, participando das coisas do mundo, sendo cúmplices das coisas do mundo, e a sua luz, que era uma luz de LED, ela foi se apagando, se apagando, se apagando, virou uma luz de vela, aí um ventinho apagou, e hoje estão mergulhados em trevas. E Jesus disse que quem anda em trevas não sabe para onde vai. Voltaram para a lama, voltaram para o lamaçal. E hoje até fiz uma brincadeira, almoçando com os filhos, né? Então o netinho é sempre a estrela, né? E quando ele chega em casa ele já vai dizendo, eu quero ver a Peppa. Quero ver a Peppa. Então a gente acaba aprendendo essas coisas todas, né? Eu nunca imaginei que fosse ver Peppa. E aí eu pensei comigo, olha, tem muitos cristãos que começam com a luz de Cristo. A luz se transforma em luz de vela. E depois da luz de vela, eles se transformam em Peppas evangélicas. Sabe quem eram as Peppas? Quem é a Peppa? É uma família de volta para a lama, porque a família da Peppa acorda de manhã e dá um mergulho na lama. Tudo para a lama. Eles ficam felizes na lama. Tem muita gente que está cultuando a Deus, mas vai para a balada, vai para o funk, vai para os barzinhos, vai beber, vai se embriagar. São crentes Peppas. E as igrejas estão cheias de crentes Peppas. No domingo estão ali se purificando. Semana seguinte já está tudo na lama de novo. Era luz, LED, depois vela, e agora está no escuro. Então não sabe para onde vai. E João disse, olha, não seja um cúmplice. Não faça parte desse IBGE Gospel. Mantenha firme na sua igreja. Diga todos os dias, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Andar na luz de Cristo e não na luz de vela. Em terceiro lugar, significa reprovar as obras das trevas. Eu estou sendo bem, vou usar uma palavra técnica, bem exegeta, estou bem no texto aqui. Bem no texto. Olha o que ele diz na sequência do versículo 11, né? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprovar as obras das trevas. Por que eu não sou cúmplice? Porque eu reprovo. Por que eu não participo? Porque eu reprovo. Por que eu não me assento na roda dos escarnecedores? Porque eu reprovo. Eu tenho luz. Minha luz não é luz de vela. Agora, se a sua luzinha é de vela, você vai ser cúmplice, você vai participar. Para você não vai fazer diferença, está na igreja, está fora da igreja. Reprovai-a. Reprove. E aqui Paulo coloca mais um alerta para nós, o versículo 15. Olha bem para o versículo 15, que ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Prudência. Por que prudência? Sabe por que nós temos que ser prudentes com a nossa luz? Porque ao mesmo tempo que nós não podemos ser cúmplices das trevas, ao mesmo tempo que nós reprovamos as trevas, os pecados das trevas, onde é que nós precisamos estar para ganhar almas para Jesus? Nas trevas. Onde é que nós temos que fazer amigos? Nas trevas.
E Paulo diz, sede resplandecer e sede luz no mundo, nas trevas. É no meio das trevas que nós vamos fazer amigos e falar de Jesus. Mas nós temos que reprovar as trevas, mas alcançar a vida nas trevas para Jesus. Então nós temos que ir lá para brilhar a nossa luz. No meio das trevas. Por isso que Jesus contou aquela parábola da grande ceia. Ele deu um banquete maravilhoso e disse para o servo, olha, você sai pelos becos, pelas ruas, convide cegos, coxos, aleijados, eu quero que a minha casa fique cheia. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Jesus estava sempre no meio dessa turma, no meio das trevas, mas por nenhum momento, jamais ele denigriu a sua luz. Jamais ele comprometeu a sua luz. Mas ele estava sempre no meio das trevas, para poder brilhar e mostrar o caminho da salvação. Né? Eu me lembro quando o prefeito lá do Rio cortou a verba do carnaval, mas ele foi criticado, até hoje. Né? Aí a mídia dizia assim, ele cortou a verba do carnaval porque ele é crente. Ele não gosta do carnaval. Aí ele respondeu, realmente eu não gosto do carnaval. Mas eu não cortei a verba porque eu não gosto do carnaval. Eu cortei a verba porque eu precisava de dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores públicos, pagar o salário dos professores, que estava tudo atrasado. Então eu tive que cortar a verba. Mas eu não tenho nada contra vocês, que gostam do carnaval. Sabe por quê? Eu tenho que ser amigo da cidade. Porque se eu não for amigo da cidade, como é que eu vou falar de Deus para essa gente? Como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu reprovo. Mas é nesse meio que eu tenho que fazer amigos, que eu tenho que brilhar a minha luz, para levar as pessoas a Cristo. E finalmente, andar na luz como a luz de Cristo, não como luz de velas, significa remir o tempo. E Paulo vai dizer no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? Remir o tempo significa correr atrás do tempo perdido, recuperar o tempo perdido. Então quando Paulo diz, outrora eres trevas, outrora é passado, é pretérito. No passado você era trevas, você andava na escuridão. Agora você tem que recuperar esse tempo perdido. Ande na luz. Remir o tempo perdido é voltar ao primeiro amor. Remir o tempo perdido é voltar a amar a Deus, como você amava antes. Remir o tempo perdido é ser aquele instrumento que Deus sempre quis que você fosse. Mas Deus não pôde te usar até hoje, porque a sua luz não era uma luz de LED, era uma frágil luz de vela. Mas nós não temos muito tempo, nós podemos remir esse tempo, nós podemos recuperar o tempo perdido, e dizer, Senhor, eu não quero mais ser essa luzinha fraca de vela que apaga com o vento. Eu quero ser uma luz incandescente. Eu quero ser uma luz abrasadora. Eu quero brilhar com intensidade, como disse Salomão, mais e mais, até chegar à perfeição. Para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Último slide, com uma pergunta para cada um de nós. Como está a sua luz? Responda essa pergunta para você mesmo, no seu coração. Será que a sua luz está intensa, viva, como uma luz de LED? Ou a sua luz está tão frágil como uma luz de vela?
pode apagar a qualquer momento. Que essa noite possa ser uma noite de avivamento. Que essa noite possa ser uma noite de restauração espiritual. Que nós possamos voltar para casa nessa noite dizendo, não, de fato, agora eu quero brilhar. Agora eu quero brilhar. Eu não quero ser uma velhinha. Eu quero ser um farol. Quero ser um farol. Nas mãos de Jesus. Abaixe a sua cabeça. Como está a sua luz? Será que a sua luz tem perdido o brilho, a intensidade? Peça ao Senhor nessa noite para abastecer a sua lâmpada. Peça ao Espírito Santo de Deus para reacender a sua luz. Peça ao Espírito Santo de Deus para fazer uma obra luminosa na sua vida, para que você possa enxergar suas falhas, seus erros, reconhecer suas fraquezas. É só na luz que a gente percebe as falhas, as manchas. É só na luz. E acerte a sua vida com Deus, para que a sua luz possa voltar a brilhar, cada vez mais intensa, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu.